Ontem nós estivemos aqui à noite com a nossa mocidade e naquela ocasião nós estudamos o livro de Joel, do profeta Joel. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor neste livro, do profeta Joel, profeta menor. Logo após nós meditarmos, nós iremos participar da ceia do Senhor. Joel capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 12. Do verso 12 ao verso de número 27. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. E vou ler, os irmãos vão acompanhar a leitura. Você que está em casa, repito, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Profeta Joel, profeta conhecido como um dos profetas menores. Capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com planto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo, lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações, mas o exército que enviei, que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-se e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus,
que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós queremos, diante do Senhor, te louvar, te glorificar e te bendizer. E em nome de Jesus Cristo, nós já chegamos diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Fale, Senhor, aquilo que o Senhor queira falar, não aquilo que queremos ouvir. Pois o que deve prevalecer é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que Teu Espírito Santo, nesta noite, possa nos iluminar, para que eu possa falar, para que possamos entender, e que possamos, a Tua igreja, possa praticar os Teus mandamentos, a Tua lei, os Teus decretos, Senhor. Tem misericórdia de nós, acalma os nossos corações. Ó Deus, e mais uma vez, fala conosco, pois necessitamos de Ti, e sem Ti nada podemos fazer. É em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós te oramos, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o nome Joel significa Jeová é o Senhor. Ele profetiza provavelmente ao reino de Judá no ano de 835. No ano de 931, o terceiro rei Israel, que é o rei Salomão, morre, e agora as 12 tribos de Israel elas são divididas. O reino do norte com 10 tribos, reino do sul com as suas 2 tribos. 100 anos depois, aproximadamente, agora no ano de 835, claro que não há um consenso entre os teólogos que Joel escreve nessa data. Alguns teólogos entendem que depois do cativeiro babilônico, 400 anos depois, antes de Cristo. Mas a sua grande maioria entende que foi justamente nessa data, antes do cativeiro assírio, antes do cativeiro babilônico, que ele aparece e vai escrever a este povo. O contexto desse texto vai nos mostrar no capítulo 1 até o capítulo 2 que havia uma grande seca naquela terra de Judá. Havia, além de uma seca que estava assolando aquela multidão, aquela área ali da Palestina, também aparece, e o texto é bem claro, gafanhotos, uma tempestade de gafanhoto. O texto, na verdade, fala num grande exército de gafanhoto mandado pelo próprio Deus. 4 tipos de gafanhotos. E os gafanhotos, eles destroem praticamente toda aquela área. Devasta todo o pasto dos gados, das ovelhas, dos animais. Até a casca do pé das árvores, eles destroem. De tal forma que não há frutos na videira, não há frutos na macieira, não há alimento para o gado, há uma seca. E, além disso, me parece que, e o texto vai nos falar a partir do capítulo 2, que já não chovem, a chuva já não cai naquele lugar, trazendo, de fato, uma grande devastação na terra da Palestina, de Judá, ali em Israel. O que se tem aqui, e que é muito claro, é que Deus, ele traz um juízo sobre aquele povo. Aliás, alguns teólogos entendem que o nome Joel, que dá o nome de O Senhor é Deus, é uma confissão de fé do nome que o pai dele coloca nele, porque havia um distanciamento do povo para com Deus.
E era importante que dissesse, olha, o Senhor é Deus, não é outros deuses. Havia uma tendência muito forte do povo se afastar de Deus e, de certa forma, se aproximar de outros deuses. O povo sempre caía nesse pecado, sempre estava se afastando de Deus e corria para outros lugares, se afastando, se aproximando de outros deuses, quebrando o primeiro e segundo mandamento estabelecido pelo próprio Deus, dado por Moisés ali em Êxodo capítulo 20. O povo estava passando por grandes dificuldades. Então Joel, ele escreve essa profecia basicamente para mostrar o juízo de Deus, para reunir o povo para uma assembleia solene. Você vai ver isso no capítulo 1 e o capítulo 2, para exortar o povo a se arrepender e voltar-se para o Senhor. Ele escreve também para mostrar que se o povo se arrependesse, Deus iria restaurar a vida desse povo. E lá no capítulo 3, ele fala que vai destruir os inimigos de Deus. Eu gostaria de convidá-los nessa noite, você que está aqui, você que está nos ouvindo, a meditar no seguinte tema, baseado no primeiro e no segundo objetivo de Joel ao escrever, mostrando o povo que Joel pede para que se reúna e que haja um arrependimento. Eu gostaria de convidá-los para meditar no seguinte tema: atitudes de um povo diante do juízo de Deus ou diante das provações. Quantas das vezes nós passamos por provações? Quantas das vezes nós passamos por adversidades? Quantas das vezes, por conta também das nossas atitudes, Deus, Ele nos disciplina e, de certa forma, Ele traz juízo para nós. Haja vista que o nosso Deus, Ele não muda. Ele é imutável, é um dos seus atributos incomunicáveis, a imutabilidade de Deus. Qual deve ser a atitude do povo, olhando para esse texto? Primeira atitude, o povo deve obedecer ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus estabelece os imperativos, Deus estabelece nas suas palavras tantas ordens e diante da palavra dele nós devemos obedecê-lo. Não há outro caminho, não há outro jeito. Não há outra atitude nossa de não olharmos para Deus, olhar para a sua palavra e agora correr para obedecê-lo e dizer, Senhor, eu quero te obedecer. Samuel disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Veja comigo, o verso de número 14, volte comigo um pouco no capítulo 1, o verso 14. Porque Joel, ele diante da situação, dessa calamidade, ele diz que o povo deveria se reunir. E o capítulo 1, verso 14, ele diz o seguinte: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Já a partir do verso 15 do capítulo 2 que nós lemos, o texto diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Ele agora chama o povo para se reunir. Veja, e não era só um grupo de pessoas. É interessante que ele começa, se você tiver com a sua Bíblia aberta ou acompanhar aqui na tela, você vai ver que ele diz, tocai a trombeta em Sião. A ideia de tocar essa trombeta era muito comum nas cidades fortificadas, na época de Cristo, ou na época do Antigo Testamento, aliás. As cidades eram fortificadas, ficavam em locais estratégicos, o que nós chamamos hoje dentro do quartel de guaritas,
onde ficava uma pessoa conhecida como atalaia. Ezequiel 33 vai falar desse atalaia. Ele ficava justamente para ver se vinha o inimigo. A missão dele era tocar a trombeta para que o povo se reunisse contra os inimigos. E agora Joel está escrevendo, está dizendo, olha, diante dessa situação de calamidade, vocês devem tocar a trombeta e agora deve reunir todo mundo. E ele vai dizer quem deve se reunir após tocar a trombeta em Sião. Ele diz, promulgai, diante dessa reunião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Vocês devem reunir o povo e vocês devem, em assembleia solene, reunir todo mundo. Verso 16, congregai o povo, reunir o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Os anciãos eram aqueles mais velhos, aqueles que tinham mais idade, que tinham uma certa experiência, que ficava geralmente nas portas da cidade, eram eles que julgavam, eram eles que tomavam algumas decisões ou decidiam quando algo estava no impasse. Eles deveriam também se reunir, eles também deveriam ser convocados. Ajuntai os anciãos, reunir os filhinhos, não só os mais velhos, mas também as crianças, os pequeninos. Os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, até aqueles que estavam em lua de mel. E na cultura judaica, uma festa judaica durava muito tempo no casamento, e uma lua de mel durava mais ainda. Alguns teólogos dizem que durava em torno de 1 ano. Tanto é que o noivo, se tivesse no exército, ele era afastado, ele tinha uma dispensa só para curtir essa lua de mel. Mas aqui ele está dizendo, olha, nem isso. Sai o noivo da sua recâmara, sai a noiva dos seus aposentos, cessa com essa lua de mel, nós precisamos reunir todo mundo. Verso 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Na verdade, irmãos, eles deveriam reunir todo mundo para se santificar, para jejuar, para clamar, para orar, para agora saber qual é a vontade de Deus para a vida deles. E é interessante, porque se você observar e tiver com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 15, quando aparecem os verbos tocai, promulgai, proclamai, verso 16, congregai, santificai, ajuntai ou anunciai. Todos esses verbos estão no imperativo. Dando a ideia aqui que não há uma opção, não há uma outra coisa a se fazer, de a não ser esse povo se juntar agora, em obediência à vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus. Eles deveriam agora se juntar em uma assembleia solene, ninguém ficado de fora, para saber qual é a vontade de Deus para a vida deles. Qual a atitude do povo diante do juízo de Deus? Eles devem obedecer à palavra de Deus. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus não determinando, mas Deus ordenando ao povo. E muitas das vezes, em condicionamento. Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. É muito claro isso quando nós encontramos no livro de Deuteronômio, a repetição da lei. Quando nós olhamos no capítulo 4, 8, no capítulo 18, 19, no capítulo 28, onde o povo agora está entrando na terra prometida, que Moisés repete a lei a esse povo, que esse povo vai entrar na terra, a terra que mana leite e mel, prometido no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, que ele iria para uma terra que mana leite e mel.
E agora esse povo está longe dessa terra e está retornando para entrar numa terra que Deus disse que é a terra deles. Um lugar que eles seriam abençoados. Mas Deus sempre coloca, vocês vão entrar aí. Vocês vão chegar lá. Mas vocês precisam viver uma vida de obediência. Se vocês obedecerem, se vocês derem ouvido à minha palavra, vocês serão abençoados. Se vocês não derem ouvidos, vocês não serão abençoados. Deus é muito claro nas Escrituras Sagradas. Ele é muito claro diante da sua vontade. Ele vai deixando os imperativos para que a gente venha segui-lo. De tal forma que esse povo, eles já estavam muito longe da vontade de Deus. E Joel, escrevendo para esse povo, mostrando o desastre nessa terra, a situação que eles estavam passando, ele diz: agora vocês devem obedecer a palavra de Deus. E vai começar vocês se reunindo. E não é só um grupo, não é só a liderança, é o sacerdote, são os ministros do Senhor, são as crianças, são as grávidas, é o noivo, é a noiva, são os anciãos. Todos, sem exceção. Nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer à palavra do Senhor. É interessante que, quando ele chega, no verso 17, ele chora os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. O pórtico era um lugar, justamente um lugar de oração no templo, onde ele se reunia, e os sacerdotes deveriam estar nesse lugar. Eles deveriam chorar e lamentar por tudo aquilo que estava acontecendo. Se você observar comigo e voltar no verso 14, você vai ver o que é que eles, um dos objetivos deles se reunir ali naquele lugar. No finalzinho, verso 14 do capítulo 1, ele diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, todos, para a casa do Senhor. Havia uma necessidade deles estarem agora reunidos no templo, em obediência a Deus. E veja o que é que eles deveriam fazer. Casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor, que é também um imperativo. Uma ordem deles clamar, deles orar, deles chorarem, deles estarem na presença do Senhor, em obediência à palavra de Deus. Não há outro caminho diante das lutas que nós passamos, senão obedecer à palavra de Deus dentro daquilo que Ele exige de cada um de nós. Em segundo lugar, atitudes de um povo diante do juízo de Deus ou das provações. Voltar-se para o Senhor. Eles se reúnem, mas eles deveriam se reunir, eles estão orando, clamando, e agora Deus vai falar com esse povo, e a atitude deles seria o deles se voltar para o Senhor. Veja comigo o verso 12, capítulo 2. O texto diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. A ideia aqui é que Deus agora começa a falar, e Ele está falando, e Ele vai continuar falando, e Ele está falando com o povo. E o Senhor está dizendo, o Senhor está falando. E o que é que o Senhor está falando? Convertei-vos a mim. E a ideia de conversão, nós temos duas ideias de conversão das Escrituras Sagradas. Uma conversão para aquelas pessoas que não conhecem Cristo, que ouve a palavra de Deus e que o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquelas pessoas que Paulo diz lá em Efésios, que ainda estão mortos em seus delitos e pecados,
que ainda não houve um novo nascimento, quando Jesus fala com Nicodemos, no capítulo 3 de João, que há de haver um novo nascimento na vida das pessoas. E há uma outra ideia de se converter. São pessoas que estão na casa do Senhor, mas estão longe de Deus. E é justamente para esse povo, o povo de Judá, que Joel está escrevendo e agora Deus está falando, convertei-vos. A ideia é que eles deveriam agora dar uma volta de 180 graus. E ao caminho inverso daquilo que eles estão indo. Eles estavam longe de Deus, separados de Deus, fazendo a vontade de outros deuses, mas não mais a vontade de Deus. Ele diz, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Eles deveriam se voltar para o Senhor. Olhar para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o povo passar aos pés enxutos, que sustentou o povo mesmo no deserto, que fez esse povo entrar na terra prometida. É esse Deus. Convertei-vos a mim. Ele diz, de todo o vosso coração. E a ideia aqui, coração, é a ideia de mente, é a ideia de toda a estrutura, de espírito. É a ideia de um todo. Deus ele está pedindo para que o povo retornasse para Ele de uma forma completa. De uma forma inteira. Não mais como existia, ou como eles estavam fazendo. Com o legalismo, fazendo algo porque deveria fazer, mas estavam com a mente, com o coração em outras coisas e em outros deuses. Não, ele disse, olha, eu quero que vocês se convertam a mim de todo o coração. E ele vai dizer como vai ser, qual vai ser, o que vai ter nessa convenção. E isso, a convenção deve ser de todo o coração e com jejuns, com choro e com pranto. E deveriam jejuar, que era um ato de humilhação, choro, clamor ao Senhor, mostrando realmente com as suas emoções também, mas também com os seus atos, em todos os aspectos, que eles agora estavam voltados para o Senhor. Verso 13, ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Havia aqui uma preocupação, porque a atitude do povo, ou dos sacerdotes principalmente, era todas as vezes que mostravam que estavam arrependidos e que tinha algo que estava acontecendo, eles rasgavam as vestes. Numa atitude de dizer assim, eu estou arrependido. Colocava a cara no pó. O que Deus está dizendo, através do profeta, disse, vocês não devem rasgar as roupas. Vocês devem se converter a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, e vocês devem rasgar o coração de vocês e não as vossas vestes. Ou seja, ele está dizendo, esse arrependimento deve vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Algo que acontece dentro de nós. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aí ele repete, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. O povo deveria se voltar para o Senhor. O povo deveria olhar novamente para Deus. Não havia agora outra atitude de que todos em um só corpo, todos unidos na casa do Senhor, clamando, buscando, mas buscando ao Senhor,
arrependidos de verdade, de fato, de coração, e não externamente, mas interiormente. Uma conversão verdadeira diante de Deus. Terceira atitude de um povo diante do juízo de Deus. Primeiro, eles deveriam obedecer. Segundo, eles deveriam voltar-se para o Senhor, se converter ao Senhor. Em terceiro e último lugar, agora eles deveriam esperar o tempo de Deus. Porque, irmãos, se nós tivermos obediência a Deus, se nós de fato olharmos para o Senhor e se converter ao Senhor de todo o nosso coração, arrependidos dos nossos pecados e rasgando os nossos corações, não há outra coisa a fazer, se não esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Há coisas que nós podemos fazer, e o povo está fazendo, e o povo fez, mas há coisas que agora deve-se esperar o tempo de Deus, e entender o tempo de Deus. Veja comigo a partir do verso 18. O verso 17, os sacerdotes, eles choram e ele começa a orar. No verso 17, ele diz: chore os sacerdotes entre o pórtico e o altar e orem. A oração do sacerdote: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? A oração do sacerdote, em obediência à palavra do Senhor. A partir daí, você vai ver o agir de Deus na vida desse povo. A partir daí, Deus começa a agir na vida do povo de Judá, a partir de um arrependimento sincero e a partir de uma obediência à palavra de Deus. Então o Senhor, verso 18, se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Se mostrou zeloso. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade de Deus, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, menina dos olhos do Senhor. E uma das traduções para zeloso é ciumento. Não aquele ciúme que diz lá em 1 Coríntios 13, na definição do amor. Mas um ciúme de zelo mesmo, porque nós somos um povo dele. E ele cuida desse povo, mesmo esse povo estando longe dele. Ele dá chance a esse povo. E a partir daí ele diz, verso 19, e respondendo lhe disse: veja agora o agir de Deus. Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus agora começa a agir na vida desse povo. Agora o milagre vai chegar. O povo não tinha mais o alimento, não tinha mais o vinho, não tinha mais o cereal, não tinha mais do que viver, porque não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha os seus animais. Mas agora, repito, depois de um arrependimento sincero, de uma obediência à palavra de Deus, agora Deus começa a mudar a vida desse povo. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. É assim que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Porque muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós fazemos o que não agrada ao Senhor. Mas quando nós nos achegamos diante desse Deus misericordioso, compassivo, benigno, um Deus de graça, de misericórdia, quando nós obedecemos a esse Deus, nos voltamos para Ele com o coração arrependidos,
contritos, Ele começa a nos abençoar, Ele começa a abrir portas, Ele começa a sarar, Ele começa a suprir todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. O milagre começa a acontecer. Foi isso que aconteceu aqui no meio deste povo. Respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Verso 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. O exército de gafanhoto que estava destruindo aquela terra. Não haveria mais aquele exército. Ele está mandando o destruidor, o cortador, o inimigo para longe daquela terra. Aqueles gafanhotos não iriam mais incomodar aquele povo. Aquilo que estava acabando com a paz, aquilo que estava acabando com as finanças, com a produção da terra, não iria mais existir. Verso 21. Não temas, ó terra, regozija e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que traz o milagre nas nossas vidas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. É Deus que em pleno deserto faz os pastos acontecer, nascer, florescer. Porque o arvoredo dará seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Vocês devem se alegrar agora. Vocês devem se regozijar. Vocês devem agora pular de júbilo e de alegria, porque agora está acontecendo o milagre. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Eram dois tipos de chuva que eles dependiam, fora do tempo, primavera e outono. Uma fazia com que a plantação pudesse vingar, pudesse nascer. Lá na frente, quando tivesse crescida, vinha outro tipo de chuva que fazia com que essas plantações pegassem o vigor para dar os seus frutos. Essas chuvas já não existiam mais, tinham cessado. Ele disse: eu estou restabelecendo a chuva no meio de vocês. Os dois tipos de chuva agora vai acontecer e vai cair no meio de vocês. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E agora ele vai dizer que vai restituir aquilo que eles perderam. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo cortador, pelo destruidor e pelo cortador. E o meu grande exército que viei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabe, irmãos, nós devemos esperar o tempo de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se Deus derramou juízo, ou tem lhe disciplinado, ou Deus tem feito com você, quem sabe, o que fez com o seu servo Jó íntegro, homem que se desviava do mal, mas que Deus, assim, aprove a Deus prová-lo. Eu não sei se você está passando por alguma situação difícil, mas o caminho é obedecer ao Senhor. O caminho é se voltar para o Senhor. O caminho
é esperar o tempo do Senhor. Espere pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Porque Deus, no seu tempo, Ele vai fazer comigo e com você, na minha vida e na sua vida, aquilo que Ele fez com esse povo. Eles agora estavam vivendo de forma abundante. Não faltava mais chuva, os animais estavam comendo, as plantações estavam crescendo, eles agora tinham cereal, tinham óleo, tinham azeite, tinham as frutas, eles tinham tudo. Deus abriu portas e fez milagres na vida desse povo. Em um cenário, eles viviam em escassez, vivendo uma vida de miséria. E agora, em outro lado, eles estão vivendo abundantemente diante de um milagre de Deus. E o nosso Deus, Ele não mudou. E o nosso Deus está aqui neste lugar. Eu queria orar pela sua vida. Se você tem passado por alguma situação, Deus é aquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que você possa esperar esse tempo do Senhor. Pai, nós oramos pelo teu povo aqui neste lugar. Quantas pessoas entram na tua casa precisando do Senhor. E hoje aqui tem um povo precisando do Senhor. Precisando de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Ó Deus, hoje tem um povo aqui precisando de um milagre do Senhor. Assim como o Senhor fez o milagre na vida deste povo, que abriram portas, mandou a chuva, fez crescer, ó Deus, alimento no deserto, suprindo em tudo a necessidade daquele povo. O Senhor pode fazer um milagre na vida do teu povo neste lugar. Seja qual for a área, Deus. Seja nas finanças, seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, seja por conta de uma enfermidade. É o Senhor que faz. É o Senhor que opera milagres. É o Senhor, Deus, que nós clamamos neste momento para que o Senhor mude a história, mude o cenário na vida daqueles que chegaram aqui, Deus, desenganados, ó Deus, aflitos, pensando, ó Deus, que não tem mais solução diante de uma situação. Muda o cenário, Deus, porque o Senhor é Deus. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Para isso, Senhor, eu te peço que a tua igreja possa se voltar para o Senhor. Que nós, a começar de mim, possa a cada dia rasgar o coração e não as vestes. E a cada dia nos converter ao Senhor. Nos aproximar do Senhor. Viver uma vida de obediência à tua palavra, Senhor. Para o louvor da tua glória. Obrigado, Deus. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar os presbíteros, o presbítero Pedro,